Olá, eu sou a professora Mariana da UFMS e nós vamos trabalhar conjuntamente a disciplina do Projeto Integrador 3. Vocês já caminharam, né, aí pelo Projeto Integrador 1 e 2 e nós vamos dar início então a esta última etapa, em que há a proposta da implementação, da realização de uma ação de extensão por vocês. Eu gosto, né, de lembrar que essa disciplina tem essa carga extensionista para que desde o início da disciplina vocês já possam ir sempre pensando sobre essa ação, como vai se dar a realização dela, né? E já guardar também, né, se planejarem, se organizarem quanto à gestão de tempo de vocês, porque essas disciplinas que possuem essa carga de extensão possuem, né, demandam às vezes um pouco mais de tempo dos alunos. Então, que vocês estejam atentos para isso, para que vocês consigam se organizar e desenvolver essa disciplina da melhor forma possível. Durante o módulo 1, nós vamos discutir alguns conceitos e a avaliação de vocês será realizada, né, a partir de algumas questões, mas no módulo 2 e no módulo 3 já é a entrega dos relatórios, né, que são aí desenvolvidos a partir das evidências de que vocês realizaram a ação de extensão. Então, fica a orientação para que vocês possam, né, desde o início dessa disciplina, já se atentarem para esse detalhe da realização da ação de extensão. Dando início, né, à nossa disciplina, no módulo 1, nós vamos trabalhar a tomada de decisão. E dentro dessa unidade 1, nós vamos discutir alguns fundamentos, alguns conceitos e também a etapa do processo decisório. De forma introdutória, eu apresento aqui para vocês alguns tópicos que nós vamos estar vendo durante a disciplina, que é o conceito de decisão, os tipos de decisão, quando a decisão é programada, quando ela não é programada, o processo decisório, né, que vão ter ali suas diferentes etapas, e também que a gente possa pensar esse processo de tomada de decisão em grupo e quando há vantagens e desvantagens dessa tomada de decisão em grupo, e depois, então, coloco ali algumas considerações finais, comento um pouco com vocês sobre a atividade de check-out também, tá ok? De forma introdutória, se nós pararmos para pensar um pouquinho, será que hoje, né, se você pensar desde o momento que você acordou, você já tomou alguma decisão? Eu acredito que sim, né? Nós estamos ali cotidianamente, a todo momento, tomando alguma decisão, mesmo que de uma forma corriqueira, mesmo que no nosso cotidiano, a partir do momento que a gente levanta, quando a gente escolhe, né, a hora que a gente vai acordar, quando a gente pensa o meio que a gente vai para o trabalho, para a nossa escola, ou vai a algum lugar, qual o trajeto que nós vamos realizar, nós a todo tempo estamos tomando alguma decisão. E no ambiente corporativo, isso não é diferente. Se nós pararmos para considerar, né, vocês já viram aí várias disciplinas ao longo do curso, e alguma das funções do administrador é de fato o quê? Planejar, é quando ele pensa quais os objetivos que a organização tem, qual a missão daquela empresa, né? Quais os planos que precisam ser tratados, é pensar sobre a organização, essa gestão, né? De quem vai realizar o quê, pensar na estrutura que vai haver dentro dessa organização, pensar a direção, em motivar e liderar as pessoas, né, direcionar, e também o controle, que é quando a gente faz a avaliação, né, se de fato aquilo que a gente planejou está sendo cumprido e buscando de fato a eficácia de alcançar os objetivos daquilo que nós planejamos. Então, a todo momento dentro dessas funções, nós estamos de alguma forma tomando decisões, não é mesmo? E isso não é diferente quando a gente pensa também nas diferentes áreas que existem dentro de administração, né? Então, se eu perguntasse para vocês, olha, vamos pensar aí nas grandes áreas, né? Finanças, marketing, recursos humanos, produção e operações, o que seria uma decisão, né? Em cada uma dessas áreas? E daí a gente poderia
pensar que, poxa, em finanças, que investimentos devem ser priorizados, não é mesmo? Quando a gente pensa em marketing, a gente pode pensar, olha, que tipo de incentivo que a gente pode dar para a equipe de vendedores, né? Quando a gente pensa em recursos humanos, poxa, a gente deve fazer um processo de recrutamento interno, externo, qual seria a melhor forma, né? Se a gente pensar lá na área de produção, poxa, que fornecedores a gente vai utilizar, para quem a gente vai dar preferência. Então, nas diferentes áreas, né, e a partir das diferentes funções, nós sempre estamos, de alguma forma, tomando decisões ali no cotidiano da empresa, certo? Além disso, né, a gente pode pensar também como a gente realiza essas decisões. Elas são realizadas, né, de uma forma ordenada, racionalmente sempre, ou por vezes nós tomamos essas decisões mais impulsivamente. E a proposta para a nossa aula é que a gente busque, de fato, identificar essa tomada de decisão, pensar na qualidade dessa tomada de decisão a partir de um processo que a gente poderia colocar ali que busca, né, melhorar a qualidade dessa tomada de decisão. E sobre então o conceito, né, de tomada de decisão, ele foi introduzido na administração a partir de Chester Barnard. E a gente tem desde então essa compreensão de que todas as funções e em todas as áreas o administrador, ele é esse agente tomador de decisão. De forma conceitual, né, a gente tem ali uma definição de Sobral e Pesci sobre conceito, né, o que seria essa definição de decisão, e a gente pode compreendê-la então como uma escolha, né, entre alternativas ou possibilidades com o objetivo de resolver um problema ou aproveitar uma oportunidade. Então nós precisamos pensar, poxa, quais alternativas eu tenho diante esse problema, ou quais alternativas eu tenho diante essa oportunidade. E aí, então, escolher, né, entre essas alternativas. É algo muito simples e que a gente faz a todo momento. Mas a ideia é que a gente possa pensar, né, para essa unidade, como realizar isso de uma forma mais estruturada, para que a gente possa, então, pensar em melhorar o nosso processo de tomada de decisão. Existe, né? A gente considera dois tipos de decisão: aquela decisão que vai ser programada e a decisão não programada. Quando a gente pensa nas decisões programadas, elas vão ser aquelas decisões de situações repetitivas, elas são bem estruturadas, a gente sabe o passo a passo de como fazer elas possuem regras, então eu tenho ali muitas vezes um fluxograma que me direciona, né? Olha, se isso acontecer, eu vou por tal caminho, se aquilo acontecer, eu tomo uma outra desfecho de solução. Então, a gente vê ali que existem alternativas já pré-estabelecidas. Eu já tenho quase que um roteiro, né, de como seguir. É como se a gente pensasse, poxa, eu vou fazer um processo de recrutamento e seleção dentro da organização em que eu faço parte. E ali a gente precisa, então, considerar que já há ali algum passo a passo do que precisa ser realizado, né? Porque é um processo rotineiro, ele é cotidiano, ele é operacional dentro da empresa. Então, eu vou identificar qual é essa função, quais as habilidades necessárias, vou fazer a divulgação dessas vagas, já tenho ali algumas, onde, né, que eu vou fazer essa divulgação, se é na agência do trabalhador, se eu vou fazer dentro de um mural dentro da empresa, né? Então, eu vou trilhando ali um caminho em que já há ali um pré-estabelecimento, né? Depois eu vou fazer uma entrevista, não são 2 entrevistas que nós fazemos dentro da empresa, vai ser primeiro uma entrevista com a RH, na sequência vai ser uma entrevista com o gestor, e assim se desenha ali algo mais simples, né? Todo mês é feito folha de pagamento, então as pessoas que estão envolvidas naquele processo, né, não precisam ficar tomando muitas decisões, né? Elas têm ali decisões já programadas, então será feito hoje, tem a data pré-determinada, e ali já há todo um roteiro, né, uma rotina de como realizar
Tudo isso, que é um pouco diferente de quando a gente pensa, por exemplo, em decisões não programadas, que são aquelas que acontecem com uma pouca frequência, né? Não são do cotidiano, do dia a dia da organização. E elas vão acontecer muitas vezes dentro de um cenário de maior incerteza, como a gente viu, por exemplo, diante do cenário, né, da pandemia da Covid-19, em que ninguém sabia ao certo, né, não tinha como saber se o comércio ia ficar aberto, fechado. Então, havia uma insegurança muito grande, uma incerteza muito forte sobre as coisas, né? Então, nesse momento, as decisões, elas não são programadas, não há ali algo que há como seguir uma rotina de um processo. E a gente observa também, então, que essas decisões, elas são geralmente tomadas não pelo nível operacional, mas sim pelo nível estratégico. Então, são alguns diretores, gestores que vão estar à frente para tomar essas decisões, porque eles vão precisar criar soluções que sejam mais específicas para aquela situação, problema, que tenham ali algo mais inovador para atender aquela demanda, né? Então, há essa exigência e essa diferenciação de quando a gente pensa em um tipo de decisão que é programada e quando ela é não programada. Muitas vezes as informações elas são também incompletas, a gente não consegue ter todas essas informações. E nesse momento nós também estamos ali mais próximos, né, dessa perspectiva de uma decisão não programada. Seguindo para o item 13, em que nós vamos falar sobre o processo decisório, esse processo ele é constituído por 6 etapas. Então, a etapa 1 é quando a gente faz o processo de identificação da situação. A etapa 2 é quando nós traçamos um diagnóstico da situação. A etapa 3 é quando há o desenvolvimento de alternativas. Na etapa 4, nós fazemos então a avaliação dessas alternativas. Na 5, né? Nós fazemos então a seleção e implementação. E 6, o movimento de feedback, né? Esse monitoramento e feedback dessa ação. É importante, né, que nesse momento vocês pensem esse processo decisório e, se possível, vocês já tentem considerar ele, né, a partir também da ação de extensão que vocês vão realizar. Então, poxa, eu já sei qual a ação de extensão que vai ser realizada, porque pode ser que muitas, né, já tenham aí algo pré-determinado que vocês foram pensando ao longo da disciplina de Projeto Integrador 1 e Projeto Integrador 2, já tem ali o planejamento pronto, né, e agora, de fato, só vão realizar a implementação dessa ação. E pode ser que alguns tenham mudado, a empresa que você viu lá durante o processo, uma das disciplinas, né, já não vai ser mais possível você realizar esse projeto lá e você precisa pensar em uma nova proposta. Então, esse é o momento de já se colocar nesse movimento, de pensar, então, a tomada de decisão que eu preciso pensar a partir da ação de extensão que eu preciso realizar na disciplina, né? Então, vamos imaginar que você tem uma empresa, né, que você possa, por exemplo, estar indo visitar para fazer aí essa perspectiva de identificação do problema da oportunidade, do diagnóstico, é uma situação, realizar entrevista com algum gestor para tentar entender, né, qual o processo, porque dentro desse nosso escopo de projeto integrador 3, né, o aluno, vocês têm liberdade para poder dizer qual ação vocês querem realizar. Diferente, talvez, de algumas outras disciplinas que já havia determinado, né? Olha, precisa ser feita uma ação falando sobre o assédio moral, por exemplo. Então, vocês já tinham definido qual era a ação que precisaria ser desenvolvida, qual era a proposta dessa ação. Dentro da disciplina de Projeto Integrador 3, vocês têm liberdade para propor a ação que vocês desejam diante de todos os conhecimentos que vocês adquiriram, integraram ao longo do curso. Então, isso é muito bacana, porque vocês podem, né, de acordo com o que vocês identificam, o que vocês olham, pode ser para uma empresa, pode ser para um grupo de pessoas, pode ser para um grupo familiar seu, né, pensar qual seria ali uma oportunidade que eu tenho diante desse grupo de pessoas, diante dessa empresa, ou qual seria um problema que eu identifico
nesse grupo de pessoas, né? Diante desse processo na minha empresa, diante de um determinado departamento. Então, você tem aí liberdade para pensar a sua ação de extensão de uma forma muito ampla. E esse processo de tomada de decisão já pode, inclusive, te facilitar, né? Te orientar aí a desenhar como você vai desenvolver essa ação. Nós vamos falar então sobre cada uma dessas etapas, né? E a primeira etapa é essa identificação da situação. Poxa, eu preciso pensar em uma oportunidade. O que é uma oportunidade, né? É uma situação pela qual a organização pode superar as suas metas. Então, poxa, foi traçada uma determinada meta e a gente tem oportunidade de expandir, de melhorar um processo, a gente tem oportunidade de criar um novo produto, a gente tem oportunidade de expandir o nosso negócio. Quais são as oportunidades dentro do ambiente em que você está inserido, ou dentro do seu contexto familiar, social, dos grupos que você participa, né, em que você identifica uma oportunidade de melhor qualidade de tempo, de desenvolver mais uma ação, né? Ou qual é um problema que às vezes você vivencia, ou que você sabe que aquela empresa está passando, né? Existe algum problema no desempenho organizacional ali que não está satisfatório? Olha, os clientes estão reclamando sobre atendimento, os clientes estão reclamando sobre a qualidade de um determinado produto. Poxa, né? Dentro de um contexto familiar, há um problema de um elevado custo, né? De energia elétrica, por exemplo, ou de água. Enfim, há uma infinidade de situações que a gente poderia pensar que poderiam ser problemas do nosso cotidiano, né? E que vocês poderiam pensar, por que não, o projeto de extensão de vocês, a ação de extensão, pensando em um grupo informal, né? Num grupo de pessoas, às vezes é um time de futebol que você faz parte, né? Ou às vezes é um grupo da igreja que você participa. Há ali alguma oportunidade ou problema que você poderia pensar uma ação de extensão sobre ele, né? Então, é pensar sobre essas situações. Na fase seguinte, né, no item 2, essa análise e diagnóstico da situação é quando a gente consegue, então, pensar, poxa, eu tenho estabelecimento dos objetivos que se pretende alcançar, né? E com essa decisão eu preciso, então, fazer uma análise das causas que estão na origem dessa situação. Então, qual é a origem desse problema, né? O que pode foi o surgimento desse problema? O que está lá relacionado? Quais são as pessoas que são envolvidas com esse problema? Ou quando ele começou, tem uma data específica, ele já acontece há muito tempo, é um problema recente, né? Eu vou então ali traçar um diagnóstico. É como se a gente, né, vai fazer uma consulta e o médico ali começa a perguntar: mas quando isso começou a acontecer? Está acontecendo só nesse lugar? Você percebe isso em outro lugar também, né? E nada impede que talvez você possa ser esse médico e fazer, por exemplo, né, caso ainda não tenha acontecido, de fazer uma entrevista com o gestor de uma empresa ou de um coordenador de grupo, né, para perguntar, olha, e esse problema, né, que você está comentando aqui comigo, você me apontou esse problema, quando você percebe que ele começou, né? Faz muito tempo, é um problema recente, quais pessoas estão envolvidas nele? E então, trabalhando esse diagnóstico, né? Você vai compreendendo como aquele problema se instaurou ali naquele ambiente. Ou você pode olhar também e fazer a análise a partir da oportunidade e pensar, nossa, essa oportunidade ela está disponível até quando, né? Quais pessoas poderiam fazer parte para implementar isso, para aproveitar essa oportunidade? E você vai criando também todo um cenário, um diagnóstico de como essa oportunidade se configura aqui, ali naquele ambiente. No item 3.3 de desenvolvimento de alternativas, a gente vai considerar a possibilidade de abranger, de trazer o máximo de possibilidades que a gente conseguir, de ideias, para aproveitar essa oportunidade ou para resolver esse problema, né? Então, a gente tem aí algumas técnicas, uma delas é essa proposta de tempestade de ideias, que é quando a gente reúne, né, um grupo de pessoas, aquelas pessoas às vezes, que estão envolvidas ali
naquela situação, naquela empresa, chama essas pessoas e diz, olha, vamos todos propor ideias. E nesse momento não pode haver julgamento, então todos são convidados a dar as suas ideias, por mais que às vezes pareçam fora do contexto, mas a gente, nesse momento inicial, acata, aceita, né? Todas essas ideias, vai fazendo nota delas, a gente pode ir colocando isso dentro de um quadro, né? Ou numa mesa, e todas essas ideias vão estar ali para tentar contribuir, né? Com esse problema, por exemplo. E então, num segundo momento, daí sim a gente passa, né? Para o processo de seleção, que é o item seguinte. Mas de forma inicial, nesse momento dessa tempestade de ideias, a gente acata, a gente aceita todas as ideias que virem, todos podem contribuir e fazer parte, né, também, quanto mais a gente envolve muitas vezes as pessoas, né, a gente pode ter a possibilidade de melhores ideias, né, para tentar resolver esse problema, e as pessoas se sentirem incluídas dentro desse processo de tomada de decisão. Quando elas se sentem, né, então incluídas, inclusive uma outra técnica que pode ser implementada, né, junto com esse momento de tempestade de ideias, é também a ideia do conflito construtivo, que é quando a gente pensa nessa ideia de conflito, mas quando as pessoas, né, diferentes pessoas conseguem direcionar e falar assim, tá, mas se a gente fizer isso, pode haver tal problema, as pessoas podem se sentir de tal forma, pode gerar um outro problema, então cada um ali vai contribuindo, né, e se fazendo um ambiente de discussão para já ir, de alguma forma, melhorando essas ideias. No próximo item, então, que é o 3.4, avaliação das alternativas, aí então nós fazemos a comparação entre essas possibilidades que foram levantadas para avaliar, então, alguns critérios, né? Então, poxa, a alternativa A, né? Quais os impactos financeiros dela? Quais os benefícios, né? Quais os ativos que estão relacionados? Qual o tempo que demora? Quais os recursos, os riscos envolvidos, né? E a gente vai, então, fazendo comparações, né? Uma avaliação para considerar as diferentes alternativas que nós temos e como elas são impactadas a partir de cada um desses critérios. Então, poxa, qual o custo que está envolvido dentro dessa determinada alternativa, né? Vai aumentar a qualidade, né? Quais os benefícios que estão ali relacionados? E a gente pode pensar, poxa, mas há ativos intangíveis também relacionados, né? E daí a gente pode pensar na reputação da empresa, o que essa alternativa agrega ou não para isso, às vezes pode ser um impacto negativo nesse quesito, né? Poxa, qual o tempo, né? Essa implementação, será que demora muito para acontecer? Será que eu não tenho uma alternativa que seja mais rápida? Quando eu penso na ideia desses recursos, né? Quantas pessoas vão precisar estar envolvidas nisso? Eu tenho pessoas para tudo isso? Será que não é melhor uma alternativa que seja mais simples, que uma única pessoa possa fazer a implementação dela, né? E também pensar aí na probabilidade de risco, né? De que algo dê errado, de que não saia, né, de acordo com aquilo que foi planejado, de cada uma dessas alternativas, né? Se algo der errado, qual é o risco de cada uma das alternativas, não é mesmo? E para isso, você pode, então, também fazer essa análise sobre a sua ação de extensão, né? E você pode pensar a partir de cada um desses critérios, né? Como vocês já realizaram um pouco disso dentro das outras disciplinas, e agora também a partir dessas alternativas que você apresenta lá. Poxa, o que eu vou fazer, né? Dentro do meu plano de ação para a minha ação de extensão. E daí você considerar cada um desses critérios para fazer a sua escolha. Existe, né, algumas técnicas, como a análise de prós e contras, então você vai colocando lá, né, olha, isso é favorável, isso é desfavorável, isso é favorável, isso é desfavorável, né? A gente pode pensar também em outra técnica que seria a matriz de prioridades, né, que é quando a gente atribui peso para alguns critérios. Então, poxa, eu tenho lá o meu fornecedor A, B e C, né? E alguns critérios é eu pensar no preço, é eu pensar na minha qualidade desse produto, é eu pensar no prazo de entrega, eu posso pensar também na assistência de pós-venda, né? Qual desses fornecedores me auxilia nesse pós-venda da melhor forma possível?
E para cada um desses critérios que a gente foi mencionando aqui, por exemplo, o preço, a qualidade, né, esse atendimento de pós-venda, qual o peso, quanto isso é importante, né? E daí eu faço uma avaliação, então a gente vai pontuando cada um desses critérios para cada um dos fornecedores ali, né, dentro desse nosso exemplo, para identificar qual aquele que conseguiria talvez uma maior pontuação, né? Dentro dessas prioridades que nós temos. E daí você poderia ali criar um ranking, né, de quais seriam os melhores fornecedores. Então, existem diferentes técnicas que nos auxiliam a criar essa avaliação de alternativas, né? E dentro do material, né, de indicação bibliográfica que vocês possuem, vocês têm lá também a referência, né, para outras técnicas que vocês, para que vocês possam se aprofundar ali, estudar um pouquinho mais dessas diferentes técnicas. Seguindo, então, né, dentro do processo, a próxima etapa desse processo seria a seleção e implementação, item 3.5, né? E nada mais é, então, do que após o momento que você fez essa avaliação das alternativas, você, de fato, selecionar. Então, você vai escolher qual foi a melhor, né? Qual melhor se adapta ao objetivo que você deseja, né? E após esse processo de escolha que vai melhor te auxiliar a resolver esse problema ou aproveitar essa oportunidade, então você faz esse momento de implementação. E essa etapa de implementação consiste então num conjunto de ações, né? Ela é mais ampla e você vai pensar, então, poxa, escolher isso que precisa ser feito. Então, agora você vai pensar no conjunto de ações, né? Criar uma lista ali, como a gente vai ver também no módulo 2, de como, então, começar a colocar aquilo em prática, né? Então, dentro dessas ações, né, você vai ter lá, poxa, quais os recursos que eu preciso, qual seria a delegação de responsabilidade, sou eu sozinho que vou fazer essa ação, quais pessoas podem me auxiliar, eu posso delegar isso para alguém, né? Definir um cronograma. Alguns podem ser que já tenham esse cronograma e que legal, que ótimo, né? Vocês então agora vão estar no momento de implementar esse cronograma, às vezes precisa de alguma adaptação, não é mesmo? Ou você pode partir do zero, né? E pensar, olha, para essa ação eu preciso de uma semana, de 2 semanas, colocar datas, não é mesmo? E também pensar, por exemplo, no orçamento, né? Do que é necessário ali em questão de custo, vai ter algum custo, algum recurso, eu precisar tirar cópias, né? De alguma coisa que eu queira distribuir, qual seriam, né, os custos envolvidos ou não, às vezes pode ser também que o que você vai implementar não tenha absolutamente custo nenhum, ou você conseguir um patrocínio, uma parceria, não é mesmo? Então, há aí diversos cenários que podem acontecer. Seguindo, então, no item 3.6, a gente tem a fase de monitoramento e feedback, né? E nesse momento, o tomador de decisão deve monitorar e implementar a decisão e avaliar a sua eficácia. É quando a gente vai de fato dizer assim: olha, deu certo, né? Aquilo que eu planejei saiu de acordo com o meu plano de ação e está ok. Eu cheguei no resultado que eu queria. Minha ação foi eficaz, ela alcançou o objetivo, né? Que eu tinha proposto para ela. Ou pode ser que você identifique que você não alcançou aquele objetivo, não saiu como esperado. E daí, então, você precisa fazer um processo de retomar, então, qual foi o problema que foi apresentado, né? Para criar, então, uma nova solução, pode partir e criar novamente, né? Todo aquele ciclo de geração de ideias, de alternativas, de seleção, para implementar e melhorar esse processo, né? Às vezes são coisas simples que precisam de adaptação, mas que não saiu como você tinha planejado. Às vezes é uma mudança de data que precisa ser agendada dentro do seu projeto de extensão, né? Ou, às vezes também, algo interessante, né, é o feedback das pessoas, você analisar, olha, as pessoas que participaram, quem estava envolvido, né, diante dessa ação, eles ficaram satisfeitos com a ação, né, surgiu o resultado, poxa, eu identifiquei lá no início que o meu problema era que os clientes estavam saindo insatisfeitos com o atendimento, né, de uma determinada loja. A ação, eu fiz ela, implementei. Olha, e agora, nesse momento, né? Se eu for fazer uma nova avaliação, os clientes estão mais satisfeitos, né? Os atendentes, né? Eles se sentem mais
comprometidos com esse atendimento, eles também viram a importância, né? Às vezes você foi lá, fez uma palestra, comentou sobre a importância do atendimento e agora eles mudaram a postura e eles percebem então que os clientes saem mais satisfeitos. Então é momento de fazer esse feedback, de ter o controle de que se aquela ação de fato alcançou o objetivo proposto ou se ainda não e o que pode ser melhorado. E agora, então, a gente comenta um pouco sobre como envolver, né, as pessoas, como tomar essas decisões em grupo. E a gente sabe, né, que existem vantagens e desvantagens. Então, dentro da ação de extensão de vocês, vão haver algumas pessoas que estão envolvidas, né? Então, se a gente pensa lá, dentro de um contexto de uma organização formal, né, às vezes, além de você, tem lá um coordenador, tem a equipe, né, que está envolvida naquele processo, tem o dono da empresa, às vezes você está fazendo com um microempreendedor, com um MEI, né? Então é você e aquela pessoa, mas são todas partes envolvidas. E às vezes os clientes são partes envolvidas, às vezes o local, o estabelecimento, né, a vizinhança ali, outros lojistas, ou dentro de um contexto de uma organização informal, né, você também pode ter ali outros agentes que integram esse seu grupo, né? Então, quem são as pessoas envolvidas, os coordenadores, os diretores de um determinado grupo, né? Quais são ali as pessoas que fazem parte, né? Há instituições envolvidas dentro desse grupo. Então, quais seriam ali essas pessoas que você poderia, de repente, considerar para tomar essas decisões de uma forma conjunta? E daí a gente precisa pensar também que quando se abre esse espaço, né, pode-se haver vantagens e desvantagens. Quando a gente pensa nas vantagens, a gente pode listar, por exemplo, a maior qualidade e número de alternativas. Então, quanto mais pessoas envolvidas, né, a gente tem ali mais alternativas e pode melhorar a qualidade, porque daí, como a gente comentou, a gente pode usar aquela técnica, né, de conflitos para tentar fazer discussões, de alguns pensarem nos problemas que podem ocasionar, outros nas vantagens da ideia, né, como aquilo pode se complementar, um melhora a ideia do outro, né. Há uma diversidade, porque, poxa, às vezes eu tenho envolvido ali, foi chamado, né, para reunião, tanto um funcionário que trabalha na parte de produção, quanto outro que trabalha na parte de vendas. E daí eles podem ali, conjuntamente, a partir de cada um com a sua visão, né, com essa diversidade de perspectivas ali, contribuir e melhorar aquela decisão. E também uma maior aceitação, porque quanto mais envolvidos, a gente sabe que as pessoas vão se sentir mais participativas dessa decisão e abraçar mais essa ideia, né? Além de outros aspectos. Por outro lado, quando a gente pensa nas desvantagens, a gente pode considerar que, às vezes, essa maior discussão, né, entre os diferentes membros pode fazer com que esse processo se torne mais demorado, não é mesmo? Então, são vários itens, cada um vai ficar comentando uma coisa, expondo o seu ponto de vista, e isso pode fazer com que o processo ali se delongue mais. A situação também de uma priorização, né, de consenso em vez de um melhor resultado. Então, vamos fazer isso aqui mesmo, todo mundo está de acordo, é mais simples, né, e daí se faz, às vezes, o que é mais simples, né, o que é mais cômodo para todos, e não aquilo que é o melhor resultado, que talvez demandaria mais trabalho. Então, são aspectos, né, são situações diferentes, mas que a gente precisa pensar em quais são aspectos que produzem vantagem e desvantagem nesse processo de tomada de decisão. E caminhando então, né, para as nossas considerações finais, vocês vão ter ali uma atividade de check-out, que é justamente, né, essa proposta de considerar e implementar ali esse passo a passo, né, dessas diferentes etapas de um processo de tomada de decisão. Então, vocês podem fazer, né, tanto no caderno e depois tirar uma foto, né, e fazer a postagem disso, ou fazer ali de acordo com o template que tem disponível, preenchendo ali, né, as colunas e a partir de cada uma dessas etapas. Então, poxa, identifique um problema ou uma oportunidade, né? E daí você vai ter um espaço, né, abaixo para fazer a sua descrição, escrever ali qual foi o problema que você identificou quando você foi lá na empresa, fez uma visita, ou dentro da empresa que você trabalha, de um conhecido, ou dentro de um grupo informal, né, que você identifica que há um problema dentro de uma determinada situação daquele grupo, né, dentro do seu contexto familiar, enfim, dentro dessas diferentes cenários, né, que vocês podem propor a sua ação de extensão, vocês podem começar, então, a relatar
um pouco sobre isso, né? Depois vocês vão criar, então, esse diagnóstico, comentar quem são as pessoas envolvidas, né? Quando se originou esse problema, por quanto tempo, é só em um momento que ele acontece, é só em um setor, ou isso se desenvolve em vários setores, você observa isso, né? No momento seguinte, né? Pensar nessas alternativas, depois fazer a avaliação, colocar lá alguns prós e contras, né? Pensar em pelo menos aí umas duas, né, alternativas do que poderia ser feito, considerar, né, alguns critérios, qual o custo de cada uma. Então vocês têm ali espaço, né, um pouco de liberdade assim para pensar o pró e o contra dessas ações e também fazer então essa penúltima etapa de seleção, dizer, né, justificar como essa seleção, essa alternativa, ela contribui para que você de fato alcance, né, o seu objetivo proposto, resolva o seu problema. E então, também a parte de monitoramento e de feedback, né? Que é você dizer assim, olha, e talvez nesse momento, né? Você vai colocar ali qual vai ser a ferramenta que você vai utilizar. E depois eu vou fazer uma entrevista com as pessoas para saber se elas se sentiram melhor com essa implementação dessa ideia ou não. Né? Então, como que você pretende fazer aí esse monitoramento para checar se de fato a sua ação aconteceu e alcançou os objetivos que você idealizou lá no início? Tudo bem? Dentro dessa unidade, a gente finaliza, então, né? Há aqui algumas referências para que vocês possam acompanhar. E eu desejo a todos uma ótima realização das atividades futuras e até a próxima unidade.